Boa tarde, gente. Desculpa o atraso no nosso início. Boa tarde a quem está aqui presente, quem está assistindo de casa também. Para quem não me conhece, não conheço muita gente, eu sou Marina, eu trabalho aqui no IBAC, eu sou psicóloga aqui, enfim, multitarefas também, acumulo outras funções. Se quem ainda não conhece o Instituto se aproximar, vocês vão esbarrar comigo durante muitos momentos aqui do curso. Queria, em nome do IBAC, agradecer a presença de todo mundo, espero que esteja sendo uma oportunidade de troca importante e interessante. E eu queria começar contextualizando um pouco a escolha do meu tema para hoje. Mais ou menos há um mês, eu tive uma experiência de estar à frente de um workshop sobre motivação, mas era direcionado para o público leigo, pessoas de fora da psicologia. A ideia era tanto conceituar motivação dentro da análise do comportamento, mas de uma maneira pouco técnica, né? Embasado teoricamente, mas de forma que as pessoas que nunca estudaram análise do comportamento pudessem compreender, e promover um momento de autoconhecimento sobre se eu quero fazer algo da minha vida e eu não estou conseguindo fazer, por que isso está acontecendo? E foi um workshop curtinho, era 3 horas, só que eu acabei saindo bastante frustrada dessa experiência. Por quê? Hoje em dia, motivação é um tema que está presente, assim, todo mundo sabe que o que é motivação, a gente usa esse termo no nosso dia a dia, isso ok. Mas, principalmente nos últimos anos, talvez impulsionado aí pela internet, motivação, a gente é bombardeado todos os dias, né, no contexto, inclusive, de coach. Eu estava vendo ontem eu não lembro bem quem é, mas uma pessoa influenciadora aí do Instagram que está colocando alguns desafios para as pessoas acordarem às 4h30 da manhã. Vocês ouviram falar nisso? E aí isso rende mais o dia e tal. E aí a pessoa que me contou falou assim, fulano de tal está acordando 500 mil de pessoas no Brasil todos os dias. Então, assim, todos os dias nós somos bombardeados com esses desafios e esse estímulo do tipo, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter uma rotina muito produtiva, uma vida produtiva. E isso acaba gerando uma sensação de insatisfação, insuficiência. Nunca está suficiente todo o nosso esforço. E aí, por que eu fiquei frustrada nesse workshop? Porque eu considero que trabalho com saúde mental. E eu vi pessoas ali próximas ao adoecimento. Elas foram para o workshop com a expectativa de me ensina, né, a colocar todas essas atividades aqui no meu dia, me ensina a acordar 4h30 da manhã, não foi bem isso, né? A conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque eu preciso disso, né? E eu vi muitas necessidades inventadas, criadas, que não eram necessidades da própria pessoa ali. E terminei num conflito do tipo, eu tenho 3 horas com essas pessoas, o meu objetivo é X, mas eu estou vendo aqui um prenúncio de adoecimento. O que eu faço? E aí, hoje, na verdade, se vocês tiverem também uma expectativa dessa palestra enquanto algo que vai bombardear técnicas para vocês conseguirem estar mais motivados, não vai ser isso. É muito mais uma provocação sobre isso, né? Da gente pensar, poxa, se tem algo na minha vida que eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo, antes de eu pensar como que eu alcanço isso, eu preciso dar um passo atrás e refletir por que isso está acontecendo. E os casos clínicos que eu trouxe para a gente discutir, primeiro eu vou conceituar a motivação na análise do comportamento, né, contextualizar isso, mas os casos clínicos que eu trouxe, eles vão permitir que a gente faça uma reflexão um pouco mais aprofundada dessas queixas que chegam todos os dias nos nossos consultórios. Não sei se todo mundo aqui já atende, ou já está na experiência de estágio, mas vocês provavelmente vão se aproximar da área clínica, né, considerando que vocês estão aqui numa experiência de jornada clínica. Bom, então todo dia chegam essas demandas para a gente, né? Não consigo estudar para concurso, não sinto vontade de sair de casa, sei que é importante, mas não tenho vontade de sair. Não sei porquê, mas eu não consigo me relacionar com ninguém, quero muito um relacionamento sério, mas não estou conseguindo. Eu quero perder peso, mas não consigo. E parte do que a gente faz é, de fato, promover mudanças na vida daquela pessoa, né? Que, de alguma maneira, representem avanços para ela. E muitas vezes isso vai estar envolvido numa demanda, numa queixa de motivação. E aí a gente esbarra no primeiro desafio,
Que é motivação, é um termo desses que a gente usa no nosso dia a dia. Desde que eu era criança, antes de saber que eu ia ser psicóloga, eu já estava falando essa palavra no meu cotidiano. E normalmente com esse tipo de significado. Então, todo mundo aqui provavelmente concorda comigo, já que a gente faz parte de uma mesma comunidade, que o termo motivação ele se aproxima de força de vontade, né? Uma força interna, algo que energiza o comportamento na direção de alguma atividade, algo que incita o organismo, a pessoa à ação. Basicamente, a noção que a gente tem de motivação é enquanto um sentimento que está presente, às vezes está ativado, às vezes não está. E influencia, na verdade, causa a minha ação na direção de alguma atividade, ou não. E aí a gente percebe uma confusão no uso do termo, porque não tem problema nenhum a gente conversar nas nossas relações cotidianas sobre isso, utilizando esse tipo de conceituação. Mas no momento que chega um cliente na nossa frente com uma queixa relacionada à ausência de motivação, a gente vai precisar definir muito melhor do que a gente está falando. Por quê? Se eu considero que motivação é um sentimento interno que causa o comportamento de alguém e o meu cliente está me dizendo que ele não está conseguindo o que ele tem, fazer o que ele estava se propondo, onde é que eu vou intervir? Se a causa dele não estar conseguindo está dentro do organismo dele. Como que eu vou planejar qualquer tipo de intervenção? Podem responder se vocês souberem. Eu não sei. Né? A minha resposta é: eu, enquanto analista do comportamento, obviamente contaminada por essa maravilha há anos, não vejo saída de estratégia de intervenção se essa é a minha conceituação de motivação. É o mesmo problema que todos os outros conceitos que entram numa lógica mentalista de explicação de comportamento. Então, a gente não vai entender nenhum fenômeno comportamental enquanto causado por um sentimento ou qualquer outro tipo de elemento que é interno e que tem uma relação de causação única, principalmente. Nós, analistas do comportamento, somos muito criticados como pessoas frias, né? Tem isso. Pelo menos na minha história da psicologia, eu fui discriminada em alguns contextos. Aqui eu tô protegida. Acho. Já que eu não conheço a maioria de vocês. Nem o povo da internet, né? Eita, tô protegida não. Isso aí vai ficar gravado. Tá? É gravado no YouTube. Pior ainda. Mas nós somos muito acusados de não considerar sentimentos, não considerar a individualidade, subjetividade do indivíduo. Isso tudo, gente, são críticas baseadas numa visão muito superficial do que é análise do comportamento. As pessoas estudaram a história lá de desenvolvimento da análise do comportamento, olharam para aquilo ali, tomaram como verdade e falaram assim, não quero nem me aproximar disso. E aí ficaram com essa visão superficial. Mas ninguém é maluco de não considerar sentimentos, porque nós somos pessoas, né? A gente sente todos os dias. Basicamente, se vocês atendem, vocês sabem que a gente fala sobre sentimentos com os nossos clientes. Começa assim, e aí, como foi a semana? Ou, como você tá? Normalmente a resposta a essa pergunta é algo do tipo, eu estou me sentindo, eu tô bem, né? Disseram aí. Tudo normal. Não. Mas normalmente é uma resposta do tipo de como essa pessoa está se percebendo naquele momento. Então, a gente não entende o organismo enquanto um ser desprovido de vontades e desejos. Todos os dias eu acordo sentindo, né, com essa sensação de estar com vontade de fazer algumas coisas, de não estar com vontade de fazer outras. Eu sei, eu sinto isso. A questão é, a gente não vai utilizar essa sensação enquanto a explicação única e linear da minha ação, da minha atitude. Então, assim, você não faz isso porque você não tem força de vontade. Tem a força de vontade, você vai fazer. Beleza, é bonito. Como? Né? Esse tipo, cadê? Como é que eu ligo e desligo essa luz? Né? Esse interruptor. Da mesma forma que esse tipo de discurso, a curto prazo, gera, né, um empoderamento. Poxa, só depende de mim. Já ouviram isso, com certeza. Por outro lado, também gera uma culpabilização injusta, né? De você, poxa, não deu certo, eu não consigo, eu sou um fracasso completo, porque só depende de mim. E, voltando, eu sou uma profissional da saúde,
Eu vejo pessoas adoecidas por conta dessa lógica de compreensão. E isso não me ajuda na minha prática clínica, esse tipo de compreensão. Na análise do comportamento, qualquer fenômeno comportamental, a gente vai entender, se a gente vai tentar explicar, a gente vai olhar para a história de interações dessa pessoa com o mundo. E o mundo envolve as relações, as experiências que ela teve, considerando a história, tanto a história passada, né, lá atrás, infantil, como a história do ano passado, do mês passado. Mas a gente sempre vai, quando a gente se pergunta assim, por quê? Por quê? Por quê? A gente sempre vai cair na história de interação. Então, qualquer fenômeno comportamental, a gente vai compreender enquanto um fenômeno multideterminado. É como se a gente tivesse que identificar a rede de variáveis que influenciam o nosso comportamento. Então, eu vou ter que olhar para uma história de aprendizagem. Se eu vejo uma pessoa que eu considero assim, nossa, aquela pessoa é super determinada, ela é muito persistente. Eu vejo assim que ela conduz a vida dela da forma como eu gostaria, porque ela acorda todos os dias e faz o melhor do dia dela e ela não procrastina. Se eu vejo isso e eu quero explicar, eu vou ter que olhar para a história de aprendizagem dessa pessoa. Lá, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Quem já assistiu a aula minha, eu acho que eu sempre falo, mas falo muito. Eu faço o seguinte exercício. Pensa assim, tem um bebezinho que nasceu ontem. Esse bebezinho, eu quero que ele se desenvolva persistente, com esse padrão de persistir. Só tem eu e ele na sala, e eu tenho um poder, né, de viver os próximos anos só eu e ele dentro de uma sala, sem nenhuma outra influência. Como é que eu posso lidar com esse bebê, com esse neném, para ele desenvolver, para favorecer que ele desenvolva esse padrão persistente? Porque, normalmente, quando a gente identifica padrões, a gente vai olhar para a história e entender essas variáveis aqui, históricas, que favoreceram para ele se desenvolver assim. E não tem regra. Pior é isso. Por quê? Tanto eu posso ter tido, por exemplo, eu sou essa pessoa persistente. Eu posso ter tido uma mãe muito persistente, que foi modelo para o meu comportamento, como eu posso ter tido uma mãe extremamente o contrário do meu padrão, e eu tive que me desenvolver ao longo da minha vida, porque eu não contava com essa segurança, um padrão oposto. Então não tem regra. Eu sempre falo também, não tem receita. O que dificulta a nossa vida, e é maravilhoso da nossa condução enquanto analistas do comportamento, porque cada indivíduo é um. E não tem como eu dizer que essa história de interação, ela é a única responsável pelo padrão que a gente vê atualmente. Por isso que é individual. Porque, beleza, nós duas passamos pela experiência de ter uma mãe com um padrão persistente. Mas e as suas outras experiências? Não tem como o conjunto de todas as experiências da Emanuele ser igual ao conjunto que eu vivi e que eu vivo atualmente. Então, cada um de nós temos uma história específica. Tenho que olhar também, para explicar um fenômeno comportamental, para as contingências atuais. Esse padrão que se desenvolveu, ele se mantém. Então, isso quer dizer que eu vivo situações atualmente que favorecem para a sua manutenção. Então, vou ter que olhar para essas contingências. E um terceiro grupo de causa, isso aqui é o mínimo, são as variáveis motivacionais relacionadas aos nossos padrões comportamentais. Eu falo mínimo porque a gente precisaria, para explicar um fenômeno comportamental, até entender algumas influências genéticas de repente. Como todo comportamento é multideterminado, eu vou ter que identificar o máximo de variáveis que influenciam. Possível. Talvez eu nunca consiga investigar todas, né? Identificar todas. Mas eu vou tentar. Então, a palestra de hoje, ela está muito focada nesse tipo de variável. Tanto que os exemplos que eu trouxe, né, clínicos, eles não estão super bem descritos, como eles poderiam estar, se a gente tivesse mais tempo. Mas está focando muito nas operações estabelecedoras, que é como a gente fala de motivação dentro da análise de comportamento. O nome é horroroso. Porém, a gente usa. Em primeiro lugar, como analistas do comportamento, a gente vai falar da motivação relacionada ao comportamento e não ao indivíduo. Embora a gente fale, fulano é motivado demais. O fulaninho, nossa, queria ser motivado igual a ele. Mas isso não é verdade. Por quê? Eu posso estar extremamente motivada agora a dar essa palestra para vocês e pouquíssimo motivada a... O que eu faria no sábado à tarde que eu não estaria motivada, né?
ir no shopping. Mas eu poderia estar motivada a dar essa palestra hoje para vocês nesse momento e pouquíssimo motivada amanhã para estar aqui, nesse mesmo horário, dando essa palestra. Então, essa relação comportamental, que a gente está chamando de motivação, ela não é estável. Ela flutua. Tudo certo? E quando começou a ser estudado a motivação, se perguntava assim, existe uma relação comportamental de a Marina pegar o telefone, discar um número e falar com a mãe dela. Ou seja, diante do telefone eu pego e ligo para minha mãe, ela me atende e a gente conversa. Existe essa relação comportamental já bem estabelecida. Eu sei fazer isso. O meu comportamento produz consequências que retroagem sobre essa resposta. Beleza. Porém, não é toda hora que eu faço isso. Não é sempre que eu estou diante do telefone da minha mãe, ou do meu telefone, que eu vou ligar para minha mãe. Então, essa vontade, essa ativação da contingência, ela oscila. E aí, quando se começou a se refletir sobre isso, veio uma pulguinha, né? Por quê que oscila? O que faz com que haja essa flutuação dessa relação comportamental? Na análise do comportamento, foi identificado que existem, então, operações, aí utilizando esse nome, operações, que modulam as propriedades reforçadoras de algum estímulo. Isso quer dizer que, às vezes, falar com a minha mãe vai ser mais reforçador do que outras vezes, do que em outros momentos. Depende das circunstâncias, depende da operação em vigor. Então, na análise do comportamento, a motivação está relacionada com operações ambientais, que também é um termo que, visto sem uma reflexão aprofundada, pode soar bem esquisito. Ambiente para análise do comportamento, também é algo que eu sempre falo, não é árvore, não é o meio ambiente, não é esse espaço físico. É qualquer elemento presente do universo, inclusive que esteja dentro do meu corpo, que influencie as minhas respostas. Sempre dou o exemplo da fome. A fome, ninguém está vendo. Ela é ambiente para o meu comportamento. Depende do meu comportamento, mas ela pode funcionar enquanto ambiente. Então, quando eu falo operações ambientais, eu estou querendo dizer que existem algumas circunstâncias, sejam elas hormonais ou você se levantar e sair daqui, que podem ter função de variável motivacional para algum comportamento meu. A gente sai de uma lógica estrutural. É uma discussão presente o tempo inteiro na análise do comportamento. Topografia e função. Eu não vou dizer que só o que pode ter função de operação estabelecedora é algo que eu vejo. Circunstâncias, regras podem ser operações, podem ter função de operações estabelecedoras. A ideia, então, por trás das operações estabelecedoras é que nenhum estímulo tem, a priori, valor reforçador. A gente também recebe sempre aquela mesma piadinha do MM. Porque o MM é um reforço. Não, não é. Primeiro que tem gente, para várias pessoas, o MM não vai ser um reforçador. Segundo que se eu acabei de comer um ovo de Páscoa todinho de MM, ele não vai ser reforçador para nenhum comportamento meu. Então, isso aqui não existe. Eu posso posso ir no rodízio de pizza e comer pizza e, assim, no caminho, ficar sonhando com a pizza e chegar e atravessar a cidade para comer tal pizza. Posso fazer isso se eu estiver privada de pizza. A pizza vai ter um valor reforçador altíssimo para mim. Mas se eu acabei de comer um rodízio de pizza, eu não vou aguentar nem olhar. Então, esse valor reforçador, ele oscila, ele é modulado por essas circunstâncias. Qualquer operação ambiental, então, que tenha esse efeito, vai ser chamado de uma operação estabelecedora. Já lá em 1930, do século passado, começou a se perguntar sobre essas questões, né? Dessas circunstâncias que parecem que ativam essas relações comportamentais que já estão presentes, já estão estabelecidas. Mas ainda não se falava, não se tinha, era o início de uma ideia, né? Naquela época, na psicologia, se falava em motivação muito mais enquanto impulso,
considerando que a análise do comportamento estava se desenvolvendo, então existia toda uma tradição grandona da psicologia que lida com esse tema de forma diferente. E aí, esses autores, tanto o Skinner quanto os que vieram depois, estudando sobre isso, e contemporâneos do Skinner também, né? Começaram a ver o impulso não enquanto algo que está presente dentro do organismo que impulsiona para fora, mas como uma relação comportamental, uma relação ambiental entre o organismo e o ambiente. Começaram a trazer a motivação para fora do organismo. Nessa época, o Skinner trouxe a ideia de operações de privação, distanciação e estimulação aversiva. Quando ele se perguntou sobre essas circunstâncias que acabavam promovendo a ativação ou não dessas relações, ele falou, eu vejo que se o organismo estiver privado, isso aumenta muito o valor reforçador de uma consequência. Isso é algo extremamente fácil a gente aplicar nas nossas vidas. Se eu estiver privada de carinho e atenção, um tchauzinho que eu receber de longe tem muito valor. Se não, eu não vou nem perceber que as pessoas estão falando comigo. Aquilo ali não vai ter tanto valor. Exatamente. E aí seria uma operação de saciação. Estimulação aversiva é algo também que tem um potencial muito grande de alterar o valor reforçador ou aversivo das situações, dos estímulos, né? Se eu estou numa situação super complicada de estimulação aversiva, se eu estou num sofrimento muito intenso, aumenta muito o valor reforçador de cessar o meu contato com aquele sofrimento muito intenso. Então, aumentam as chances também de eu me comportar para cessar esse contato com essa estimulação aversiva. E aí vieram depois outras formulações teóricas a respeito do conceito de motivação, que ainda hoje tem um movimento muito importante de pesquisa para conceituar cada vez mais precisamente os conceitos e as demonstrações em pesquisas empíricas sobre motivação, né? A gente tem, ainda é um campo da análise do comportamento que está sendo extremamente estudado. E aí o Jack Michael é o principal nome de referência. Se vocês têm interesse sobre esse assunto, é a referência atualizada que vocês podem buscar. Base, né? Claro que tem outros autores, obviamente. Se vocês tiverem interesse também, podem falar comigo, mandar e-mail depois. E ele foi tornando o conceito ainda mais aprofundado, considerando as bases, né, teóricas da análise do comportamento. Quando o Skinner e o Kalyan Schoenfeld, eles estavam falando sobre isso, eles não sabiam muito bem como dizer como é que era essa circunstância que aumentava ou diminuía o valor reforçador da consequência, da estimulação. E aí o Jack Michael falou, olha, tem a operação estabelecedora, para a gente definir que algo é uma operação estabelecedora, a gente não vai olhar para o formato dela, a gente vai olhar para a função. Qualquer coisa, qualquer elemento que tiver a função de aumentar ou diminuir o valor da consequência e evocar respostas que produzam ou retirem o meu contato com aquela consequência, então vai ser definido em termos de operação estabelecedora. Esses são os dois principais efeitos que vão definir o que é uma operação estabelecedora ou não. Gente, está tudo ok? Tudo certo? Eu preciso que você fale no microfone só para o pessoal de casa escutar a gente. Não entendi, só fiquei na dúvida. Você está usando como sinônimo operação motivadora e operação estabelecedora, não? Eu não falei ainda. Ótima observação. Porque quando o Jack Michael começou a precisar melhor esse termo, ele falou, olha, eu acho que é mais amplo falar em operações motivadoras. Porque no momento que eu falo de operações motivadoras, estou falando desse campo amplo, e dentro disso eu tenho operações estabelecedoras do reforço, do valor reforçador, e tenho operações abolidoras. Hoje em dia, eu ainda utilizo muito operações estabelecedoras e motivadoras enquanto sinônimo, mas é muito importante a gente ir cada vez mais precisando para não ter nenhuma confusão sobre isso. Muito obrigada. E aqui eu coloquei nesse slide justamente porque, como a referência é o Jack Michael, essa discussão já está presente. E aí, então, na minha tríplice contingência, agora a gente está adicionando um novo termo, que faz parte, né, do contexto antecedente.
Então, além do estímulo discriminativo, que é uma ocasião para uma resposta que produz uma consequência, eu tenho uma operação estabelecedora que vai ter um efeito nessa consequência. Então, vai modular o efeito reforçador da consequência, vai modular também o valor evocativo de respostas ou supressivo de respostas e vai ter um efeito também sobre o SD. Eu sempre dou o exemplo do carrinho de açaí aqui também, quando eu vou falar sobre os efeitos da operação estabelecedora na contingência. Aqui no Mix Park, todo dia à tarde fica um carrinho de açaí, desejadíssimo, nos meses de muito calor e secura aqui nessa cidade. Eu não sou daqui, né? Sou de um lugar extremamente úmido. E quando eu mudei para cá, na minha primeira seca, eu já trabalhava aqui, mas estava tudo certo e tal, durante o ano. E quando chegou ali setembro, de repente eu percebi que existia um carrinho de açaí. E ficava aqui. O açaí é aquele açaí que não é açaí, né? Uma pessoa que gosta de açaí, ela não vai gostar. Mas ele é geladinho, né? Tem muita água naquele açaí. Então, toda aquela operação que estava em vigor ali, de baixa umidade, de altas temperaturas, tanto aumentou o valor reforçador do meu contato com o açaí, com o geladinho e a água, aumentou a chance de eu me dirigir até um lugar para comprar o açaí, de eu pedir dinheiro emprestado se eu não tivesse, de eu tirar dinheiro, enfim. Todas as respostas correlacionadas com a produção do meu contato com o açaí. E também teve um efeito aqui, ó, no estímulo discriminativo, como eu falei para vocês. Em vários momentos eu passei e o carrinho de açaí ele não foi um estímulo discriminativo para o meu comportamento de ir até lá e comprar. Eu nem percebi que ele estava presente. Mas no momento em que essa operação estava em vigor, aí virou ambiente para o meu comportamento. Beleza? E aí, para facilitar ou complicar a nossa vida, o Jack Michael continuou. Desenvolvendo uma classificação das operações estabelecedoras, que não é algo que eu vou aprofundar aqui. Normalmente, esse assunto ele gera muitas polêmicas e dúvidas, então a gente não tem tempo. Mas ele falou que existiam algumas operações estabelecedoras que eram filogeneticamente determinadas. Ou seja, o bebezinho lá, que nasceu ontem, ele já se relaciona com o ambiente de tal forma que existem algumas operações que vão motivá-lo a chorar ou não, né? Porque é a única coisa que o bebê vai fazer naquele momento. Por exemplo, a privação de alimento entra nessa categoria de filogeneticamente determinadas. Uma vez no mundo, a gente sabe que as variáveis vão se correlacionando com outras, né? Os estímulos vão se correlacionando e vão adquirindo funções que antes não tinham. Então, ele faz uma diferenciação entre operações estabelecedoras incondicionadas e condicionadas, que passam a ter função de operações estabelecedoras por conta dessa história de aprendizagem respondente. Tudo bem? E aí, para quem quiser aprofundar nessa parte teórica também, me coloco disponível em outro momento, já que aqui a gente tem 50 minutos. E, na verdade, a gente começou atrasado por conta da outra palestra. Então, assim, diante de queixas, eu quero fazer algo, mas não consigo? Primeira pergunta que eu me faço é, essa pessoa, ela tem repertório adequado? Eu quero muito estudar para concurso e eu não estou conseguindo. Beleza. Na sua história, você teve oportunidade de desenvolver repertório, de desenvolver o plano de estudo, analisar o edital, saber por onde você começa, e isso é mais fácil no seu processo de aprendizagem. Você consegue se concentrar durante muitas horas seguidas? Você consegue ficar ali parado, estudando? Enfim, existe repertório? 2. As condições necessárias para você emitir essa classe de comportamentos, elas estão presentes? Porque, beleza, eu tenho um repertório super bem instalado de estudo, eu quero estudar para concurso, não estou conseguindo. Porém, eu tenho 3 filhos, 3 filhos pequenos, um deles com uma suspeita de TEA, de estar no transtorno do espectro do autismo, e eu quero, porque eu preciso muito sair dessa situação, passar no concurso, ter um salário, eu preciso muito, e não estou conseguindo. Beleza, essas condições aqui, será que você vai ter condições realmente de estudar? Muito difícil. E as variáveis motivacionais presentes. Quando eu vejo, tem repertório adequado.
condições necessárias, beleza, tá tudo certo. Né? Você está estudando, tem alguém ali que vai custear as suas necessidades principais, você tem tempo, você tem acesso a materiais. Ok. Por que não está acontecendo? Aí a gente vai olhar para esse grupo de variáveis. Muitas vezes tem déficits aqui e as pessoas vão procurar livros de como se motivar em 3 dias para saber o que está acontecendo, né? E só sofrem e ficam ansiosas. Beleza, então vamos passar para os casos. Esse caso, ele não tem uma queixa óbvia de motivação, mas eu coloquei para a gente começar a pensar como que uma operação estabelecedora ela pode influenciar nas queixas que a gente recebe. Então, essa paciente, ela tinha fobia de barata, inspirada em mim, especialmente. Eu nunca vou passar por um tratamento que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu não vou confrontar barata nenhuma. Eu não tenho condições. Então, eu não tenho motivação. A Emanuele falou. Eu pensei que quando eu fosse morar sozinha ia ser uma motivação. Não foi. Eu encontrei outras alternativas. Então, a minha vida inteira eu tive medo de barata. Isso me torna dependente, porque se eu vejo uma, eu não consigo fazer mais nada. Interrompe ali o que está fazendo e se desorganiza por completo. O histórico dessa pessoa, breve, né? Cresceu no interior do Cerrado, a mãe também tinha fobia de barata, provavelmente desde criança, enquanto uma barata aparecia, era gritaria e confusão. A família era uma família unida, o pai nunca esteve presente, mas tinha umas irmãs e tal, era uma família unida, porém pouquíssimo afetuosa. Contingências atuais. Está casada há mais de 30 anos, os filhos estão saindo de casa, tudo adulto, né? Casar, morar fora, se juntar. E ela sempre se dedicou a vida inteira às tarefas domésticas e à família. E ela chegou e falou, olha, eu vim aqui porque eu quero perder o meu medo de barata. Tire o meu medo de barata. Se vira, é isso que eu quero. E aí, numa formulação do caso, a gente não, né? Eu, no caso. Esses casos, eles não são 100% reais, né? Existe todo um Frankenstein aí. Porém, eu que fiz, né? Crise de ansiedade, então, analisando essa classe de respostas que envolve sudorese, tremor, sensação de desmaio, pensamento acelerado. Quando aparece uma barata, ela corre para fora da casa, ela liga para o marido, ela chama o marido, ela dá um jeito de acessar o matador de baratas oficial, que é o marido. Ou seja, também ele é um estímulo discriminativo, né? A presença dele ou o telefone por perto, enfim, qualquer meio de entrar em contato com ele. Com isso, o marido vem, mata a barata, limpa a barata, zero cadáver, e cessa, então, o contato dessa pessoa com o estímulo aversivo, barata. O marido matar a barata, a gente já está vendo aqui que reforça negativamente essa classe de respostas. Só que tem uma informação super importante. Essa pessoa está casada há 30 anos, como eu falei. Já assim, considerando toda a interação deles, já era uma interação muito fria. Eles não se preparavam mais um para o outro. Eles mal faziam coisas juntos, né? Se dedicavam muito à relação deles com os filhos e pouco entre eles. Não existiam muitas demonstrações de afeto. Porque, lembram, a família dela não era muito afetuosa. Então, ela aprendeu uma série de repertórios interacionais, de apoio, de ajuda, blá, 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 mas não tinha muito repertório de produzir afeto, de se abrir para ser abraçada, para ser beijada, para receber um cafuné, que seja. Tudo isso aqui configurava, então, uma situação que era mais ou menos aí permanente dos últimos anos, de privação de afeto. O que fazia com que o contato com a atenção e o afeto do marido tivesse uma importância lá em cima. E como não existiam muitas demonstrações de afeto na rotina deles, quando ele protegia ela daquele monstro barata, era muito importante. Então, por mais que essa pessoa chegasse na clínica e falasse, olha, eu quero perder o meu medo de barata. Aí, beleza, vamos fazer um processo de exposição e gradualmente você vai dessensibilizando, isso vai acontecer. Se a gente fosse, sem fazer uma análise, desenvolver essa técnica com essa pessoa, provavelmente isso aqui aconteceria de outra forma. Ela desenvolveria outros medos,
Ou a interação iria mudar de uma forma, assim, considerando que ela não tinha muito repertório interacional, que a permitisse o contato com o que ela estava privada, talvez ela começasse a ficar com muito ciúme. Não sei o que poderia acontecer. Eu só sei que a gente não estaria olhando para as variáveis realmente importantes dessa pessoa. Gente, ela sofria muito com medo de barato. Além dessas consequências, tinham várias outras, porque como eu falei para vocês, ela interrompia as atividades dela. Eu não coloquei aqui porque ia ficar super extenso. Mas interrompia as atividades, ela se sentia super dependente, as pessoas criticavam, diziam, como todo mundo diz, barata não morre, não vai acontecer nada, né? Porém, isso não diminuiu o medo dela, né? E todo o horror quando isso aparecia. Então, tinham várias consequências negativas. Ela estava em sofrimento por conta disso. Mas a gente precisaria olhar para outras demandas inicialmente e depois cuidar disso aqui. Senão ela não perderia o medo de barato, porém talvez perdesse até o marido. A estrelinha só para dizer o valor reforçador, né? Caso T. Queixa. Quero emagrecer, mas não consigo. Isso já tem mais a ver com essa coisa óbvia do que a gente chama de motivação. Eu já tentei fazer várias dietas, mas eu sempre desisto. Bom, o histórico da T é um histórico de transtorno psiquiátrico. É uma pessoa que passou por uma internação e gerou, nessa ocasião, toda uma comoção familiar em relação à saúde dela. Então, é uma pessoa que a família se preocupava com ela, considerando família, tanto o marido, quanto os pais, quanto os irmãos, enfim, família. Continências atuais. Ela está num relacionamento saudável e estável há 10 anos, numa atividade laboral satisfatória, presenças constantes em eventos sociais, do tipo de pessoa que chega e interage com as pessoas, e as pessoas gostam e tem vários amigos, e é convidada, enfim, estava tudo ok na vida dela. A única queixa presente de forma mais demarcada era essa aqui. Quero emagrecer porque eu não consigo usar as roupas que eu quero, eu me sinto mal quando eu vejo na televisão, assistindo novela e tal, eu acho que eu poderia estar diferente. Beleza. E realmente era uma pessoa que estava com sobrepeso, né? E aí vamos partir para a análise. Primeiro, dessa classe de respostas, que é a de recusar alimentos não saudáveis, afirmar que quer fazer processos, né, programas, entrar em programas de reeducação alimentar, comer as comidas prescritas. Aqui a gente pode ter um montão de outras respostas que fazem parte de uma mesma classe. Tipo, buscar um nutricionista, conversar sobre alimentação, que isso está super em alta, né, atualmente. Opa! Então, diante de oferta de comida, conversa sobre alimentação, a presença da família, principalmente, tudo isso aqui acontecia de forma frequente. Isso estava presente, era uma pessoa extremamente preocupada com o que comia, assim, com a alimentação. Preocupada no sentido de pensar muito sobre isso. À medida que a gente foi conversando um pouco mais, eu fui entendendo que existia todo esse desejo que ela dizia dela, né, sobre emagrecer, mas existia uma situação importante de pressão familiar e dos médicos que a atendiam para reduzir de peso. Então, existia já naquele histórico todo de uma preocupação da família em relação aos hábitos de saúde dela, fumar, comer, enfim, comer em excesso, né? Isso acontecia em relação à alimentação. Então, essa situação aqui, de críticas veladas, do tipo, fulaninho emagreceu não sei quantos quilos. Você viu? Você viu a dieta tal, quem era? Da Dilma, sei lá. Sei que existia. Todos os comentários que geravam, a médio prazo, uma circunstância, e a gente pode descrever enquanto uma operação estabelecedora, de estimulação aversiva. É aversivo. Eram críticas ali constantes. Isso faz... aversivo. Raio. No momento em que existia todo esse discurso e esses comportamentos relacionados a não comer fora da dieta, beleza? Ela evitava ou minimizava o contato com todas essas críticas e essa pressão que estava presente em relação à família. Então, isso aqui estava presente na vida dela, né? Sendo reforçado negativamente, principalmente por conta da minimização do contato com essas críticas. Porém, se a gente fosse analisar a resposta de se alimentar livremente sem respeitar a dieta,
Normalmente isso aqui acontecia quando ela estava sozinha em casa, ou em eventos sociais com amigos, ou quando eu estava na ausência dos pais e do marido. A consequência, não imediata, mas a médio e longo prazo, de se alimentar livremente fora da dieta, que também acontecia na rotina dela. Tanto ela estava extremamente preocupada, como isso aqui acontecia, mas ela sentia culpa também, né? Tinha efeitos emocionais. Mas existiam os dois tipos de comportamento na rotina dela. Gerava o ganho de peso, que a gente pode pensar, poxa, ganho de peso. Punição. Não necessariamente. Se isso está presente de forma frequente na vida dela, existe uma contingência de reforçamento, embora tenha consequências punitivas também. Existiam sensações prazerosas relacionadas à alimentação dela. Claro, né? Era uma pessoa que gostava muito de comer. E aí, analisando de forma mais aprofundada o caso dessa pessoa, da T, a gente percebeu que existia uma situação tranquila, de relacionamento estável, fazia todas as atividades cotidianas dela sem nenhum problema, ou seja, o sobrepeso dela não acarretava tanto desconforto quanto as críticas que ela recebia em relação a estar numa situação de sobrepeso. Isso aqui é uma operação abolidora, reduz a aversividade desse ganho de peso. Para ela, o ganho de peso não era tão aversivo quanto ela achava que era. Porque no discurso dela, e não era uma simulação, isso era real, ela realmente queria perder peso. Ela não queria mais passar por isso. Porém, a gente viu, no final das contas, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, que não existiam tantas restrições na vida dela por conta do peso. Estava tudo relativamente ok. Mas, de vez em quando, ela realmente se sentia mal, de vez em quando ela não podia usar o que ela queria, mas não existia nada extremamente aversivo que fizesse com que ela desenvolvesse respostas de altíssimo custo, que eram seguir essas dietas, ou até mesmo fazer atividade física, enfim, e outras. Com essa cliente, a gente podia, então, beleza, você quer perder peso? Vamos lá. Primeiro passo, vai no nutricionista, tem acesso a uma prescrição, analisa todos os alimentos que seriam favoráveis para você, comer ou não. Segue essa regra. Ou a gente poderia reduzir a disponibilidade das comidas que ela deveria evitar consumir. Então tá, a gente sabe que isso é inclusive uma técnica de autocontrole. Eu posso reduzir o meu contato, de minimizar a chance, para eu minimizar a chance de comer aquilo ali. Na casa dela não tinha, então, as comidas que ela não poderia comer. Posso aumentar a disponibilidade de comida que ela deve consumir. No momento, então, que ela vai estar privada de alimentação, ela vai ter acesso às comidas que estão permitidas. A gente pode identificar gatilhos, né, horários de possíveis episódios de compulsão. Então, beleza, todo dia, mais ou menos assim, umas 9 da noite, é a hora que eu sei que vai vir aquela vontade. Ok, comportamento concorrente. Enquanto você poderia estar indo até a cozinha e comendo, o que você pode fazer quando você identificar isso? Ligar para alguém, chamar alguém, estar na companhia de alguém, ou fazer uma comida saudável. Poderia inserir atividades físicas na rotina, de repente identificar que tipo de atividade aquela pessoa gosta mais, é uma companhia para favorecer que ela vá. Porém, nenhuma dessas técnicas, nem elas todas juntas, garantem que essa pessoa vai se manter engajada nessa rotina. Pode ser que na primeira semana ela faça. Todo mundo aqui também já passou por isso. Primeira semana a gente vai. A partir da segunda, para se manter engajado, precisaria ter mais coisas, né? Precisaria, de fato, ter isso aqui que a gente está falando, que é motivação, que não é um sentimento. É uma circunstância que torne aquela perda de peso algo indispensável, algo realmente que mudaria a vida dessa pessoa. Então, a motivação, embora a gente fale muito na motivação enquanto comportamento, a gente tem que olhar para o que esse comportamento produz, para entender por que a gente está motivado ou não está motivado a alguma atividade. E para se manter motivado, essa consequência, no caso que a gente está falando aqui, a perda de peso, deve ser realmente super, super, super importante. E aí, para se manter motivado, é importante que o indivíduo ele vá entrando em contato com as consequências do comportamento dele. Porque a gente está falando principalmente
desse elemento da nossa análise. A gente precisa se perguntar, existe alguma condição de privação envolvida? Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, que ela não ia no evento social do casamento do afilhado, por conta do peso. Então, essa é uma situação diferente do que a gente está trazendo aqui. Existe uma situação de privação envolvida, né, social e tudo. Se ela não vai no casamento do afilhado, imagine os outros eventos. Existe alguma condição de estimulação aversiva relacionada a isso? Por exemplo, se a pessoa sofre bullying, realmente ela entra em contato com essa estimulação de forma intensa, ali, de forma frequente? Basicamente, o que de fato mudaria na vida dessa pessoa se houvesse essa perda de peso? Ninguém se pergunta sobre isso. Normalmente se pergunta só, eu não estou fazendo isso, então eu quero me comportar nessa direção. Mas não existe um passo atrás de se perguntar assim, por mais que eu fale que isso é importante para mim, deixa eu olhar para a minha vida de uma forma ampla e entender essa minha vontade na interação com o resto da minha vida. Qual é o peso disso? É só uma coisa, você falou se ela não vai no evento do afilhado, né? Uhum. Não iria em outro evento? Depende, porque se for muito aversivo a exposição, por causa de estar muito gorda, pode ser. Mas em outro lugar que ela possa ser mais bem acolhida e que essa aversão não seja muito grande, talvez possa permitir que ela vá na casa de uma amiga ou numa outra situação. Aconteceu isso com ela? No caso dessa aqui, ela não tinha nenhuma privação envolvida relacionada social. Não tinha. Ela ia tudo quanto é lugar. Mas eu já atendi uma outra pessoa que tinha, que era um homem, inclusive. Né? E aí sim, aí é uma situação diferente. Ali existia uma condição de privação envolvida que aumenta a chance dele se engajar em rotinas que envolvem a perda de peso. Só que a gente está olhando aqui só para as variáveis motivacionais. A gente precisaria, por exemplo, no caso dele, olhar para as outras variáveis que influenciam ele conseguir se manter engajado naquela rotina. Mas existia o que a gente está chamando de, que a gente poderia chamar de vontade. Existia uma vontade muito grande. Aqui, basicamente, existia uma demanda das outras pessoas que era muito maior do que a demanda dela de perda de peso. E ela não conseguia enxergar isso mesmo. Ela falava assim, eu quero perder peso. Porque socialmente é um apelo muito grande também. Qualquer lugar que a gente vai, hoje em dia, está muito presente, né, também com a internet, esse tipo de discurso sobre alimentação. Está todo mundo meio formado em nutrição. Inclusive, os nutricionistas estão bastante chateados com isso, né? Essa formação informal aí. E o último caso. Chega lá no nosso consultório, eu quero ser menos procrastinador, que nem as pessoas que foram lá no workshop de motivação. Eu sei que eu posso ser muito melhor do que eu posso, ou do que eu sou. Eu só preciso focar mais. Eu quero acordar mais cedo, eu quero ir para a academia de manhã, eu quero cumprir a minha meta de ler 25 livros por ano. Tem problema nenhum. Porém, para quê? Né? Para quê? Porque cada vez que a gente se expõe mais a essa estimulação, se criam essas necessidades que não necessariamente se alinham aos meus valores e às minhas necessidades. E é essa pergunta que a gente precisa se fazer e oportunizar que os nossos clientes também se façam, né? Nesse caso, os pais dessa pessoa não tinham formação superior, ele era o primeiro membro da família a se formar, a se graduar, e não só a se graduar, como se pós-graduar. Então, ele fez um mestrado, e justamente nessa época foi quando começou a incomodar. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de estar no mestrado, mas depois que você cumpre as disciplinas, você tem um prazo final. Ponto. Se eu quiser passar toda semana, organizar assim, 4 dias sem fazer nada e um dia, 24 horas escrevendo, tá bom. Não existe esse prazo, esses prazos curtinhos. Às vezes o orientador apresenta, às vezes não. Depende. Então, ele começou a sentir muito mal, porque ele procrastinava muito escrever a dissertação. Aí ele concluiu o mestrado recentemente e entrou no primeiro emprego com todo esse apelo de ser bem-sucedido. Né? Preciso ser bem-sucedido. Informações adicionais importantes é que ele é homossexual, ainda não compartilhou essa informação com a família. Acredita que não será um problema, porém, a família é extremamente religiosa. Mora no interior, onde se tem uma cultura muito mais conservadora do que onde ele está morando agora. E essa é uma informação importante, que se tornou importante quando
eu fui analisar o caso. Essa pessoa era extremamente preocupada em desenvolver planejamento, planilha, tudo no mundo que envolvesse se planejar. Pensava muito sobre isso, sobre os horários, né, quando que ia fazer tal coisa. Isso acontecia sempre início da semana, mês, as demandas do trabalho, quando existia, sei lá, coisas para resolver, a pessoa estava lá fazendo. As consequências dessas respostas eram: os planejamentos ficavam prontos, de fato, planilhas lindas, maravilhosas. As pessoas olhavam e diziam: nossa, como fulano é uma pessoa, né, que se preocupa, proativa, olha só, ele tem todo um planejamento organizado demais. Algumas demandas eram realmente atendidas, algumas pendências eram atendidas com essa organização, porém a regra é que 80% do planejamento não se cumpria. Algumas circunstâncias que podem ter função de operação estabelecedora são regras sociais sobre sucesso. Ele está numa área profissional em que se prega muito isso, né? Se estimula muito essa coisa do se desenvolver, do ser bem-sucedido. Existia uma autorregra: se eu for bem-sucedido, eu não serei rejeitado, considerando experiências anteriores aí, históricas da época da escola, em que o desempenho acadêmico era algo que promovia um reconhecimento social. E existia toda uma situação que sinalizava uma rejeição familiar, porque ele estava planejando contar para a família. E por mais que ele dissesse: eu acho que não vai ter problema, era um momento muito delicado para ele, que ele se sentia inseguro. Tudo isso aqui era uma operação estabelecedora que influenciava esse tipo de consequência. Por quê? Imagine, ele foi o primeiro filho a se graduar, primeira pessoa a se graduar, né, da família. Ele fez um mestrado. Ele sempre foi super reconhecido por conta do desempenho acadêmico. Essa valorização, ela vinha quando eles viam essa organização, o planejamento dele. Isso aqui tinha um alto valor reforçador naquele momento da vida dele. Ou seja, vocês estão percebendo um movimento do tipo: eu quero ser menos procrastinador. Me ensina a fazer mais coisas, a incluir mais atividades no meu dia. Porque assim, talvez eu consiga compensar uma situação familiar, um estresse familiar que vai acontecer em seguida. Era uma tentativa de controle da situação, né? E aí, analisando as respostas de procrastinar, resolução de tarefas, fazia sempre trabalho em cima da hora. Tinha 5 horas para resolver uma coisa, passava 4 fazendo nada, ou fazendo nada que eu digo, fazendo as coisas que ele gostava de fazer, e 1 hora, obrigação. Eu estou vendo pessoas sorrindo, se identificando. Então, diante dessas demandas, ele procrastinava, né? Nessa classe que a gente pode chamar de procrastinar. Informações importantes sobre essa pessoa. Era uma pessoa com um altíssimo desempenho. Por mais que entregasse as tarefas, deixasse para fazer em cima da hora, ele sempre entregava. Né? Ele estava muito atento aos prazos. Se os prazos fossem mais flexíveis, às vezes, ele ficava ali, atrasava 1 dia, 2 dias, mas ele sempre entregava. Com isso, os trabalhos eram entregues a tempo. Não tinha punições claras em relação a isso. Recebia o feedback positivo do chefe. Onde ele trabalha é um lugar extremamente bem reconhecido. Muitos outros profissionais da área dele adorariam trabalhar onde ele estava. E ele tinha mais tempo, né, com as atividades que geravam algum prazer, que eram essas aqui de lazer. Então, no fundo, essa topografia procrastinadora, se a gente pode chamar assim, atendia essa necessidade aqui de acúmulo de tarefas no trabalho. Ficava acumulado, mas ele dava conta. Não quero dizer que não gerava sofrimento, porque gerava ansiedade demais ter essas pendências sem ser atendidas durante muitas horas. Porém, existia... Como é que ele ia acordar muito mais cedo, passar muito mais tempo envolvido naquelas atividades, fazendo muito mais coisas que eram obrigações para ele, se ele fizesse nas horas anteriores, isso dava certo, isso tem dado certo. As experiências dele favoreceram para isso aqui. Então, no fundo, por mais que essa pessoa ela tenha vindo para desenvolver, né, esse repertório mais responsável, que era o que ele dizia, mais disciplinado,
Aqui eu vejo uma demanda de autocobrança intensa, né? E de ameaça de ser rejeitado. Então, assim, existe uma distância, não é nem uma distância, mas uma diferenciação entre o que o cliente traz enquanto queixa e o que o terapeuta formula enquanto demanda. Então, assim, frustrei essa pessoa. Inicialmente. Porque à medida que a gente foi entendendo que o problema não estava aqui, ele estava trabalhando, estava tudo bem, estava no início da carreira dele. Né? Só era realmente uma resposta, de novo, a demandas que não eram importantes para ele nesse momento da vida dele. De repente, se ele mudasse de emprego e não conseguisse mais dar conta dessa forma, nessa topografia aqui das demandas, aí isso seria uma condição que geraria alguma mudança. Nesse momento da vida dele, eram outras variáveis que a gente tinha que olhar para outras variáveis. Ai, gente, estou correndo. Então tá. Se a gente for descrever, traduzir motivação na análise do comportamento, a gente diria: estar motivado é emitir respostas de alto custo para produzir alguma consequência específica. O principal que precisa ficar presente é a gente entender qual consequência que gera esse comportamento que eu estou chamando de motivado ou não. É para ela que a gente precisa olhar. Então, deve estar existindo algo na vida dessa pessoa, seja uma experiência, seja uma relação, seja uma ameaça, seja uma expectativa, seja uma promessa, enfim, deve estar existindo algo que torne o contato com aquela consequência importante para ela. Então, a gente sempre vai olhar dessa forma e tentar fazer com que o cliente também analise a vida dele dessa maneira. Finalizando a apresentação, então, quando eu estive lá no workshop, nessa experiência, basicamente eu falei sobre isso, mas em termos leigos. E as pessoas ainda assim saíram, me ensina. Eu quero estar motivada, eu quero estar motivada. E aí, por isso que eu decidi hoje falar para psicólogos que vão confrontar também essas pessoas, sejam nas suas famílias ou nos seus consultórios, e convidá-las a fazer esse tipo de reflexão de alinhamento entre o que é a sua necessidade realmente e o que você está me dizendo, que você aprendeu a falar sobre. Porque muitas vezes a gente pensa que existe uma coerência perfeita e não existe. Porque nós estamos sendo o tempo inteiro bombardeados de estimulações e a gente não tem controle em relação a isso. Gente, é isso. Nosso tempo já passou. Eu não sei nessas situações o que se faz. Na verdade, eu fiquei no meu tempo, porém, teve o atraso. Porque agora a gente abriria para perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo, infelizmente. Não tem dado? Não tem dado tempo. Tá, então eu vou pedir para vocês anotarem o meu e-mail. É sempre muito rico quando essa discussão acontece em sala, mas, infelizmente, acho que é a melhor opção. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem indicação de leitura, se vocês querem questionar algo que eu falei aqui, me mandem um e-mail, que prometo responder para vocês nas próximas semanas. Tá bom? E muito obrigada pela atenção de todo mundo. Marina R. Soares. Tá pequenininho, né? marinaRsoares@gmail.com. E aí? Eu acho que não. Ele vai mandar? E como é que eu vou saber quem são as pessoas, entendeu? Não, tá. Vai mandar especificamente para você, é isso? Tá, ótimo. Beleza, entendi. Porque o que acontece? Nós tivemos mais de 900 inscrições. Esse é o controle, só que, claro que eu acho que não é todo mundo que está assistindo, né? Mas mesmo assim, se for metade disso, já é bastante gente. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mandar a apresentação para 900 pessoas que eu nem sei se tem interesse? Mas, de fato, podem me pedir, eu mando sim, tá bom? Foi ótimo. Ai, que bom. Muito obrigada. Feliz, né? Vamos comemorar um sábado.